Preciso falar também sobre uma faxina no Atlético Mineiro. Bora contar também que Hulk já tem sua primeira proposta de um time grande do futebol brasileiro para 2026. Tem artilheiro da Série B livre no mercado, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mais um vídeo de notícia aqui do canal do Galo, cortes do Clube Atlético Mineiro, tá? Pra você ficar super antenado sobre as últimas novidades do Atlético. Já chega sentando o dedo no like, se inscreva no canal, ativando também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube de Minas Gerais. Então, rapaziada, se você quer comprar algum produto na Shopee ou no Mercado Livre, o YouTube, isso mesmo, o YouTube agora tem uma nova ferramenta, que é o YouTube Shopping. Você pode clicar ali e fazer a compra que você quiser. Pode comprar a camisa do Galo ou algum item oficial ou personalizado, ou o que você quiser, tá bom? Só clicar no link aí, será direcionado para o aplicativo da Mercado Livre ou Shopee, que lá você compra o que você quiser e assim vai estar ajudando o nosso canal. Sem mais delongas, muita informação a respeito de uma barca que está perto de passar no Galo e o futuro do Hulk, tá? Tem um jogador dando sopa aí, né, que jogava na Série B, um artilheiro, seria um bom nome, muito interessante aí para os clubes brasileiros na próxima temporada. Eu apostaria na oportunidade de contratá-lo, tá? Mas nada certo, só o nome aqui que está sendo ventilado, que seria interessante talvez no Galo. Vamos acompanhar aqui o vídeo, que tem muita informação bacana, valeu? Crédito total aí ao canal do Nicola e à Rádio Itatiaia. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. E Hulk já tem uma primeira proposta do futebol brasileiro para deixar o Atlético Mineiro. O centroavante de 38 anos de idade já indicou que preferiria ficar para cumprir seu último ano de contrato. Ele tem vínculo até 31 de dezembro de 2026. Mas Sampaoli é radicalmente contrário à permanência do atacante. Acionistas do Galo também têm se mostrado favoráveis à saída de forma antecipada. Tudo por conta da economia de 2 milhões de reais por mês, além da queda técnica. Vale a lembrança de que o Hulk perdeu num dos pênaltis na decisão contra o Lanús, que resultou no vice-campeonato na Sul-Americana. Já são 9 pênaltis perdidos em confrontos eliminatórios com a camisa do Atlético. E a primeira oferta feita ao Hulk é do Grêmio. A nova diretoria, liderada pelo presidente Odorico Roman, já entrou em contato, demonstrando o projeto para a contratação do jogador. Confesso que me surpreendi com a notícia, até porque o Grêmio passa por enormes dificuldades financeiras e tem a intenção de reduzir sua folha salarial, hoje avaliada em 21 milhões de reais. Pergunta que eu deixo para você. Hulk caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre a faxina no Atlético Mineiro. Depois do vice-campeonato na Sul-Americana, que repercutiu muito mal entre torcedores, mas também entre os principais acionistas do Galo, dá para contar que o elenco do Atlético passará por mudanças importantes para 2026. Todas elas comandadas por Jorge Sampaoli. E essa definição aconteceu depois da derrota nos pênaltis para o Lanús no último sábado. Sampaoli fica para cumprir seu contrato e tem carta branca para mexer no elenco, com alguns objetivos, entre eles rejuvenescer o grupo, torná-lo mais intenso e ao mesmo tempo mais barato. Dessa maneira, jogadores com salários altos, como o Hulk,
R$ 2.000.000 por mês. Júnior Santos, 1.700.000 mensais. E Rony, 1.600.000 por mês, correm enorme risco de não ficar para 2026. Dudu, que tem crescido de produção, e Scarpa, que virou reserva recentemente, também estão ameaçados. Jogadores com salários na casa de R$ 1 milhão por mês. Importante registrar que o Galo tem um dos 10 maiores salários, um dos 10 elencos mais caros da primeira divisão, com vencimentos próximos a R$ 20 milhões mensais. Cifras completamente fora da realidade do Atlético, especialmente por sua capacidade de arrecadação. O Galo passa por problemas financeiros importantes e busca há mais de um ano alguém que tope investir R$ 700 milhões no clube. O problema é que até agora não apareceu tal investidor. Tá aí, né, rapaziada? Uma grande barca pode estar sendo passada no Clube Atlético Mineiro. Vários jogadores aí que podem não mais ficar para a próxima temporada. O Galo que deve chutar o elenco, né? Deve chutar a folha salarial. E é isso, né, rapaziada? Seria bem interessante. Mas aí que tá. Tem que contratar quem? Vão atrás de quem? Pra quê? Então, daria uma oportunidade pro Hulk ficar no Galo. Esses jogadores que estão sendo especulados, seria bom eles saírem ou continuar aí para testar eles na próxima temporada? Deixa no comentário a sua opinião. Vamos seguir aí o vídeo porque tem muita informação, tá, cara? Não acabou não, tem muita informação. Vamos acompanhar agora mesmo. Como é que olha pra frente nesse contexto do fim de semana e com 4 jogos que o Atlético está cobrando seriedade no fim do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a palavra hoje da moda é dignidade, né? Terminar a competição dignos, né? Vestindo a camisa e provando pro seu torcedor que, poxa vida, eu tô aqui e vamos dar a volta por cima, né? O torcedor que nessa hora é soberano, né, Cirilo? Pra vaiar ou pra apoiar, entendeu? A gente só não tem dúvida que ele amanhã já vai estar lá de novo, né? Mesmo com a sua dor de uma derrota inesperada, porque o Atlético, convenhamos, né? E cansamos de debater aqui, infinitamente, mas infinitamente superior em todos os setores do campo. Mesmo com esse elenco, João, desequilibrado, né? Poxa, eu sou de uma era de Atlético, né? Que, poxa, cadê o centroavante, cara? Eu não tenho um centroavante pra mudar uma característica de jogo num momento importante da partida, onde eu preciso fazer um gol. Qual que era a chance do Marques e do Guilherme perder aqueles 2 gols aí você que o Biel perdeu? Aí você olha nos elencos Brasil afora, pô, o Vasco tem um Verratti. Pô, um Verratti no sábado resolveria o nosso problema. Mesmo grossão daquele jeito alto e tal. Tenho certeza que um 9 da característica dele ia ajudar muito o Atlético. Só pra pegar o gancho aqui, realmente, cara, se tivesse ali um cara parecido com o Verratti ali no ataque do Galo, eu acho que era gol, hein? Daria certo. E por que não, cara? Porque o Galo não vai atrás de um jogador, de um centroavante no estilo do Verratti? Poderia ter atrás do Verratti, né, cara? Centroavante, ele marcador de gol, eu acho que é o artilheiro do Brasil, tá? Tem mais de 30 gols no ano, tem muito gol, então por que não ir atrás dele? Seria interessante, né? Deixa no comentário, seria uma boa o Verratti se ele viesse pro Vasco, se ele saísse do Vasco para vir pro Galo ou não. Deixa no comentário a sua opinião, valeu? Vamos continuar aqui com o raciocínio aqui, que é muita notícia importante. Eu acho que é parte dessa, de pensar o 26 numa remodelação de elenco, trazer jogadores que de repente façam, né, o que é a história do Atlético, o que é a cultura do Atlético, né? Esses atletas são importantes para estarem aqui dentro desse elenco. O centroavante, os beiradinha, né? Os caras que vão morder no meio de campo. Pô, gente, olha, um pouco tempo atrás, Pierre e Donizete, né? Atletas que de fato plantem no coração, que é de fato o Atlético. Eu senti muita falta, fiquei muito frustrado no jogo, né? Eu achei o Atlético, tanto individual quanto coletivo, muito abaixo. Achei que o Sampaoli também não foi feliz no jogo, né, Marcos? Não é nem que não foi feliz, sabe, João? Na leitura, entendeu? Poxa, se eu tenho um adversário que não vai te atacar, né? Que vai ter só um centroavante lá enfiado, eu não preciso de 3 zagueiros, entendeu? Muitas coisas são o beabá do futebol. Eu não entendi. Eu preencho, João, o meio de campo, boto mais um meia, entendeu? 2 zagueiros cuida de um atacante. Ou boto mais um atacante pra fazer uma pressão ofensiva no Lanús, entendeu? Eu acho que foi uma sucessão de erros que culminou com um jogo ruim do Atlético e com a derrota. Eu não entendi o Scarpa não ter sido titular no jogo. Era o meu titular também. E vou falar um negócio aqui também, porque eu falei antes do jogo, fui dos poucos a ter coragem de falar isso antes do jogo. E vou falar aqui agora, porque quando a gente fala o oposto, a gente apanha pra caramba, né? Gente, com todo respeito, o Hulk é o maior ídolo dessa década no Atlético, um dos maiores da história, tá no nível aí de Marques, de Reinaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Cerezo, dos caras, né, da história do clube. Agora, poxa, será que fazia sentido o Hulk, num jogo com 35 graus, ter entrado de titular? Será que não vale a pena o Hulk pegar uma defesa cansada? Pô, tem coisa que o técnico precisa ter coragem de fazer, cara. Na minha opinião, os melhores jogos do Hulk foram os jogos que ele entrou no segundo tempo. Exceto o jogo contra o Fortaleza, que, convenhamos, foi contra o Fortaleza, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E que no final do jogo o Atlético morreu. Faltou perna no final do jogo.
Então, acho que algumas discussões precisam ser feitas aí. Edu Panzi, o balanço que você faz disso tudo, cara, que aconteceu no fim de semana, e observando esse desafio dessas 4 decisivas rodadas contra Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e a última rodada é Vasco, né? Vasco da Gama. Pode estar todo mundo lutando por alguma coisa. Como é que você observa isso tudo? Eu não tive a oportunidade de falar sobre a final da Sul-Americana, né, Cirilo? Eu assisti o jogo depois, com mais calma, já sabendo do resultado e com um olhar diferente. O Atlético e Lanús foi um jogo muito ruim. E geralmente, final em jogo único, a gente tem esse aspecto de jogos presos, amarrados, mas não fizeram um bom jogo. O Lanús também não jogou bem. Ouvi muita gente falando a respeito do Lanús, gente que não acompanhava o Lanús. O Lanús não ele joga mais do que jogou a final. O Atlético também joga mais do que jogou a final da Sul-Americana. Eu discordo muito do discurso do vexame, da obrigação. Obrigação em final, cara, ainda que o adversário seja inferior. E vexame em final, numa boa, cara. Vexame em final não existe. O Atlético empatou um jogo e perdeu um título. Agora, jogou mal, cara. E o Atlético, o problema do Atlético não foi o Atlético contra o Lanús. O que aconteceu em Atlético e Lanús é o que vem acontecendo com o Atlético em 25. Oscilação. A gente falava do Cruzeiro, de vários bons jogos do Cruzeiro. Você não conta 3 do Atlético. Grande atuação não tem nenhuma. Você tem boas atuações. Mas você não enche uma mão com boas atuações. O resto são jogos muito ruins, jogos toleráveis. A temporada do Atlético é ruim. A final da Sul-Americana foi um reflexo da temporada do Atlético. Com atuações individuais ruins, com um jogo coletivo ruim, com uma comissão técnica que trabalhou mal nesse jogo, com atletas que trabalharam mal nesse jogo, com um banco de reserva que entrou mal nesse jogo. Nada deu certo pro Atlético na partida diante do Lanús e diante de um Lanús que também não fez uma grande partida. E acabou sendo campeão da Sul-Americana, um torneio em que o Lanús, que é pior do que o Atlético, foi melhor na competição. Se tem uma equipe entre as duas finalistas que merecia o título pela campanha, era o Lanús e não o Galo. Mas foi tudo muito ruim. As escolhas do Sampaoli durante o jogo, acho que inicialmente não. Você conta nos dedos quem foi bem. Acho que o Igor Gomes fez um bom jogo. A defesa do Atlético se comportou bem na partida, até porque o Lanús praticamente não criou. Acho que lá na frente o único destaque foi o Dudu. O Atlético foi pobre. O Atlético só jogou dando bola pro Dudu. Quando não caía nos pés do Dudu, nada acontecia. E o João chamou atenção, os companheiros, o Marques, sobre ter 3 zagueiros. Cara, o ano passado o Atlético chegou pra jogar uma final de Libertadores com 10 jogos sem vencer. O treinador não tinha confiança, sabe? Mesmo com um jogador a mais diante de uma equipe melhor. Esse ano, o Atlético chegou aos trancos e barrancos na final da Sul-Americana. Eu concordo com o Marcos, mas eu acho que o Sampaoli não tinha confiança pra desmontar o sistema defensivo, que esse sistema foi bem no jogo, mas do meio pra frente a coisa não aconteceu. E poderia ter acontecido se ele tirasse um zagueiro, colocasse um meia. Mas se ele toma um gol, ele ia falar, putz, eu tomei um gol porque eu desmontei a única coisa que tava dando certo. Mas eu também teria tirado um zagueiro assistindo o jogo. Não tinha necessidade, porque as boas opções do Lanús não estavam jogando bem. Nem o Castilho, nem o Marcelino Moreno. Então, cara, foi uma tarde que a coisa deu errado, que o jogo foi ruim e que o Atlético perdeu nos pênaltis. Um terceiro título em sequência. Ano passado perdeu para 2 equipes melhores e esse ano doeu mais no torcedor. Porque o melhor da final era o Atlético. E ele perdeu. Pois é, Edu, tá com repleto de razão. Quando teve a oportunidade do Galo ser campeão, não conseguiu. Enfim, encerramos nosso vídeo aqui. Chegamos com acabamos agora esse giro de notícias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal, ativando também o sininho das notificações, para você ficar sempre atualizado sobre as últimas notícias do Galo. Combinado? Quer comprar algum produto? Clica no nosso link aí que tá na descrição. Você vai ser direcionado para o Mercado Livre, o Shopee, e lá você compra o que você quiser, tá? É parceria do YouTube Shop com essas duas empresas já mencionadas aí que eu falei, tá bom? Um grande abraço, segue pra mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.